Pessoal, vamos falar então como fazer a tabela de frequência para uma variável quantitativa, tá? Então, o primeiro passo, eu preciso dividir a minha variável em faixas de estudo. Por quê? Porque quando eu estava fazendo, por exemplo, uma tabela de frequência para uma variável qualitativa, que seria o tipo de grão e o resistência à ferrugem, nessa tabela que a gente trabalhou em sala, eu tinha só 3 opções para o tipo de grão. Ou a minha planta tinha um tipo de grão dentado, ou a minha planta tinha um tipo de grão semidentado, ou a minha planta tinha um tipo de grão semiduro, tá? Então, era fácil montar os meus intervalos de frequência, porque eu já sabia quantas linhas a minha tabela teria que apresentar. Resistência à ferrugem, mesma coisa. Eu teria uma planta resistente, uma planta suscetível, uma planta muito suscetível, ou então uma planta moderadamente suscetível, tá? Então, moderadamente resistente, perdão. Então, eu tinha uma, duas, três, quatro linhas na minha tabela. Isso começa a se dificultar um pouco quando a gente está falando sobre variáveis quantitativas. Por quê? Porque vamos observar aqui o meu rendimento médio. Olha o tanto de número diferente que eu tenho para cada uma dos meus genópicos de milho. Então, se eu fosse fazer uma linha para cada valor desse, não iria adiantar nada, porque a função da minha tabela de frequência é facilitar a interpretação dos dados, tá? Mesma coisa para os ciclos, ó. Eu tenho vários ciclos, eu tenho 65, 69, 68, 64, 70, 71, 72. Então, iria ficar uma tabela de frequência com muitas linhas. Como que eu faço nesse caso? Eu tenho duas opções para uma variável quantitativa. Eu posso fazer determinando o tamanho da minha faixa ou o tamanho do meu intervalo, né? Faixa ou intervalo, que é o jeito mais fácil e mais comum, tá? Então, esse daqui é o mais comum de usar. Ou eu posso fazer de outra forma, que é determinando o número de faixas. Esse daqui eu vou explicar daqui a pouquinho. Vamos focar nessa primeira forma, que é definindo, né, o tamanho das minhas faixas, que é o que eu tenho aqui, escrito para vocês. Primeiro passo que eu vou fazer é definir qual o valor mínimo da minha variável e qual é o valor máximo. Então, vamos fazer para o rendimento de grãos de híbridos de milho, que é o que a gente estava olhando agora na minha tabela, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, para o rendimento, o que eu tenho? Eu vou procurar aqui o meu valor mínimo. O meu valor mínimo, no caso, vai ser, vamos olhar, 3.973. Esse é o meu valor mínimo. Então, eu vou vir aqui e eu vou escrever valor mínimo 3.973 quilos por hectare. É muito importante eu sempre colocar a minha unidade de medida, tá? E qual que vai ser o meu valor máximo? Preciso procurar na tabela. Então, 6.300, desce para 6.000, 6.000, 5.000, 5.000, 5.000, 2.000, 5.000, 5.000, 5.000, ó, o meu valor máximo, eu acredito que é 6.388, que é esse daqui, que tá bem aqui. Então, eu venho e escrevo 6.388 quilos por hectare. Aí, eu vou começar a montar, deixa eu apagar isso daqui. Eu vou começar a montar os meus intervalos possíveis. Como que eu vou definir? Eu defino o intervalo que eu quero montar. Então, eu posso montar, por exemplo, um intervalo que seja de 3.000 a 4.000 quilos por hectare de produtividade. O outro vai de 4.001 a 5.000 quilos por hectare. O outro vai de 5.001 a 6.000 quilos por hectare. O outro vai de 6.001 a 7.000 quilos
por hectare. Nesse caso, eu estou dividindo os meus dados em intervalos de 1000 quilos por hectare. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 faixas. É uma opção, é um intervalo possível, tá? Outro intervalo possível, vou apagar. Outro intervalo possível, ao invés de eu trabalhar com intervalos de 1000, eu posso trabalhar com intervalos de 2000. Se eu fosse trabalhar com intervalos de 2000, eu teria indo de 3.000 a 5.000 quilos por hectare e de 5.001 a 7.000 quilos por hectare. Nesse caso, de 2000 em 2000, eu vou ter 2 faixas. Posso? Posso. Eu acho pouco 2, tá? Mas eu posso, dependendo do tipo de trabalho que eu tô fazendo, eu posso dividir em 2 faixas. Outra opção, eu posso fazer de 500 em 500. Então, eu posso fazer de 500 em 500. Nesse caso, seria o meu mínimo, né? 3.900, então ficaria 3.500 a 4.000 quilos por hectare. 4.001 a 4.500 quilos por hectare. 4.501 a 5.000 quilos por hectare. 5.500 a 6.000, perdão, ó o erro. 5.501. Por quê? Porque eu não posso repetir o número da linha de cima para a linha de baixo, tá? Senão, na hora de contar, confunde tudo e eu repito os valores. Aí, 6.001 a 6.500 quilos por hectare. Nesse caso, se eu dividir por 500, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 faixas. Galera, 2 pontos importantes aqui. Primeiro ponto, então, o número que aparece aqui não pode ser igual ao número que aparece aqui. Eu tenho que ter uma unidade a mais, tá? Segundo ponto, o meu valor mínimo, ele tem que estar no meu primeiro intervalo. E o meu valor máximo, ele tem que estar no meu último intervalo. Tem que englobar o meu valor máximo no meu último intervalo e o meu valor mínimo no meu primeiro intervalo, tá? Porque se não englobar, vai ficar faltando aqueles números, eu não vou conseguir contar também para colocar na minha tabela, tá? Defini, professora, e agora? E agora, eu defini os meus valores, eu vou montar a minha tabelinha de frequência, que é igual para uma variável, que seria uma variável qualitativa, né? Então, vamos pegar essa daqui, que eu dividi em 500. Então, eu venho aqui, pego esses intervalos que eu fiz, intervalos possíveis, né? Pego o intervalo que eu fiz e eu vou trazer ela para minha tabelinha, tá? Então, vamos lá. Montagem da tabela. Primeiro passo, na minha tabela, eu tenho que ter meu título. Então, aqui o título, ele sempre vai começar escrito com a palavra tabela, tabela 1, né? Ó, sempre, tabela 1. E aí vem o que tem na minha tabela. Então, no caso, eu tenho uma frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada, porcentagem acumulada. Professora, eu não escrevi tudo isso, eu coloquei só lá, tabela de frequência. Tem problema? Não, não tem problema, tá? Aí, nesse caso, se eu só escrevi tabela de frequência para os híbridos de milho e eu usei abreviações aqui, eu vou precisar escrever o que significa cada uma dessas abreviações na parte de baixo da tabela, tá? Ou eu escrevo na linha o nome completo, frequência absoluta e etc. Tá bom? Então, no caso, eu começo fazendo, né, a minha tabela, o meu título da tabela. Aí eu vou fazer o cabeçalho da minha tabela, que vai me dizer os rendimentos, a frequência acumulada, né? Então, rendimento, frequência absoluta, frequência relativa acumulada, porcentagem acumulado.
Aí eu coloco aqui no rendimento as faixas que eu decidi, né? Então eu decidi que seriam 5 linhas, então eu vou ter 5 faixas. A primeira faixa vai vir de 3.500 a 4.000. A segunda, de 4.001 a 4.500. A terceira, de 4.501 a 5.000. A quarta, de 5.001 a 5.500. A quinta, 1, 2, 3, 4, 5. Quinta, 5.501 a 6.000. E a última, de 6.001 a 6.500. E aí, ao final de tudo, vem o meu total, tá? Vou pôr aqui uma linhazinha, que vai ser a minha separação da coluna. Lembrem-se que aqui eu não tenho uma linha, tá? Aqui no canto. Aqui no canto não tem linha, só no meio, belezinha? Aí, a minha frequência acumulada. Como é que eu faço a minha frequência acumulada, professora? A frequência acumulada, eu vou na tabela e eu conto, pessoal. Então, eu vou na minha tabela e eu conto quantas plantas produziram de 3.500 a 4.000. Então, vamos voltar lá para minha tabela. Isso daqui tá no WhatsApp de vocês, tá? Quantas plantas produziram de 3.500 a 4.000? Essa primeira, não. Não. Ó, aqui eu tenho uma que produziu 3.973. Uma só. Então, a minha primeira frequência absoluta vai ser 1. E a segunda? Quantas plantas que produziram de 4.001 a 4.500? Vamos lá, 4.001 a 4.500. 4.001 a 4.500. Ó, 4.001 a 4.500. Zero. Eu não tive nenhuma planta que produziu de 4.001 a 4.500. Então, aqui, a minha frequência absoluta vai ser 0. Aí, eu vou para outra, tá? Então, na outra, qual que é? Quantas plantas produziram de 4.500 a 5.000? Vamos lá. 4.500 a 5.000. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, olha o erro. Essa daqui, ela tá lá na outra frequência. Então, aqui eu vou ter uma sim. Eu vou ter uma aqui, ó. Eu tenho 4.500, que eu não tinha visto, tá? Então, vamos contar de novo. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a minha frequência absoluta aqui vai ser 15, tá? E de 5.001 a 5.500. Vamos lá. Vamos voltar aqui, deixa eu apagar para ficar mais fácil. 5.001 a 5.500. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se eu não contei errado, nós temos 9. 5.501 a 6.000. Vamos lá, 5.501 a 6.000. 5.501, 1, 2, 3, 4,
3. Se eu não contei errado, aqui são 3. E acima de 6.000, 6.001 a 6.500, nós teremos 1, 2, 3, 3. Frequência absoluta 3. A somatória tem que dar 32. Por quê? Porque aqui em cima na minha tabela eu tenho 32 híbridos, tá? Então eu tenho que ter 32 na somatória. Então vamos ver se deu isso mesmo. Então vamos lá, 15 com 9, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Meu total deu 32, tá? Vou fazer agora a minha frequência acumulada. Como que funciona quando a gente está falando de coisas que são acumuladas? Deixa eu apagar aqui. Quando eu tô falando de coisas que são acumuladas, na primeira linha, que não tem nada para acumular, eu vou repetir o valor da linha anterior, tá? A segunda linha vai ser esse valor aqui, 1, mais esse valor aqui. 1, no caso, 1 mais 1, 2. A terceira linha vai ser esse valor mais esse valor aqui. 2 mais 15, 17. A linha de baixo vai ser esse valor mais esse valor aqui. 17 mais 9, 26. A outra linha vai ser esse valor mais esse valor aqui. Eu tô acumulando, eu tô somando, tá? 29. A última linha vai ser esse valor mais esse valor aqui, 32. Dica: aqui eu não tenho total, tá? Não existe total. Porém, esse total aqui, ele é igual a esse total aqui. Igual, tá? Tem que ser, se não der igual, você errou em algum lugar, beleza? E a frequência relativa? Então, a frequência relativa, ela vai ser formulinha, que a gente já tinha aprendido a aplicar. Então, a formulinha qual? A minha frequência relativa, ela vai ser a frequência acumulada dividido pelo total. Pessoal, é a absoluta, perdão, a frequência absoluta dividido pela total. Não é a acumulada, tá? É a absoluta. Então, seria esse valor aqui, 1 dividido por esse valor aqui, 32. Deixa eu pegar uma calculadora, que agora nem eu sei fazer isso de cabeça. Enquanto eu faço aqui, vocês fazem aí também. Então, 1 dividido por 32 vai dar... Vou apagar, tá? Vou colocar menorzinho aqui. 1 dividido por 32 é 0,03. Aqui, mesma coisa, 1 dividido por 32. É sempre por 32? É, porque o 32 é o meu total, tá? Então, eu sempre divido pelo total. 1 dividido por 32, 0,03. Esse daqui vai ser 15 dividido por 32. 15 dividido por 32 vai ser 0,47. 9 dividido por 32 vai dar 0,28. 3 dividido por 32, 0,09. Repete, 3 dividido por 32, 0,09. E no caso, aqui teria que dar a somatória 1. Então, vamos somar. 47 com 0,03 dá 50. 53.
Então, eu vou pôr na calculadora. Coloquem aí também 0,03 mais 0,03 mais 0,47 mais 0,28 mais 0,09 mais 0,09, tá? Deu 0,99. Então, eu posso vir aqui e aproximar esses dois aqui por 0,95, por exemplo. Que aí eu vou ter uma próximo do 1, tá? Ou eu aproximo só um deles, por exemplo, para 0,10, não tem problema. Tá bom? Agora, acumulada. Galera, acumulada daqui é igual a outra. Deixa eu diminuir para eu poder traçar essa linha. É igualzinha a outra. Vai ser, até fazer de amarelo, porque é a mesma coisa. Primeira linha eu repito, porque não tem nada para eu acumular ainda. Terceira linha vai ser esse número mais esse número. Então, 0,03 mais 0,03. Isso vai dar 0,06. Aqui vai ser esse número 0,06 mais esse número 0,47. Isso daqui vai dar 0,53. O de baixo vai ser esse mais esse. Então, 0,53 mais 0,28. Isso daqui vai dar 0,81. Aqui vai ser 0,81 mais 0,09. Tá ali. Isso daqui vai dar 0,90. Aqui vai ser 0,90 mais 0,10. Isso daqui vai dar 1. Esse valor tem que ser igual a esse valor. Tá igual, tá certo, tá? Porcentagem. Qual que é a cálculo da porcentagem? Qual que é a fórmula que eu faço a minha porcentagem? Ah, aqui eu também não tenho total, tá? Não existe esse total. A minha porcentagem vai ser a minha frequência relativa vezes 100. Então, eu pego aqui 0,03 vezes 100, 3%. Só 3, não precisa escrever a porcentagem não, tá? Eita, só 3. Aqui, mesma coisa. Esse valor aqui, 0,03 vezes 100, que vai ser igual a 3. Esse valor vezes 100, 0,47 vezes 100, isso vai dar 47. Esse valor, 0,28 vezes 100, que vai dar 28. Esse daqui, 0,09 vezes 100, que vai dar 9. Aqui a gente arredondou, né? Então, vai ficar 0,10 vezes 100, que vai dar 10%. Que o legal seria a gente ter mantido no 9,5, porque tá igual. Mas não tem problema, uma diferença muito pequena, tá? Aqui a somatória tem que dar 100%. Se não der 100%, algum erro aconteceu. Então, 3 mais 3 mais 47 mais 28 mais 9 mais 10 tem que dar 100%. E a minha E como é que vai funcionar a minha porcentagem acumulada? Mesma coisa. Primeira linha eu repito. Segunda linha vai ser a de cima mais essa, que vai dar 6. A terceira linha vai ser a de cima, que é 6, mais essa, que vai dar 47. 6 mais 47, 53. Aí, aqui vai ser 53 mais 28, que vai dar 81. Aqui vai ser 81 mais 9, que vai dar 90. E aqui vai ser 90 mais 10, que vai dar 100. Esse valor tem que ser igual a esse, não existe total para acumulado. Assim que a gente forma a frequência absoluta, tá? Vamos agora, fica desse jeitinho aqui. Vamos agora pensar aqui em cima, fazer mais um exemplozinho, para vocês não se confundirem na hora de dividir os intervalos. Então, aqui a gente fez para o rendimento de grãos, que é a nossa primeira coluna. Agora, eu vou fazer para o
Eita. Eu vou fazer para o ciclo de dias, que é a minha segunda coluna aqui, tá? Que é essa daqui. Então, vamos lá. Vamos começar definindo o meu valor mínimo. Então, o meu ciclo de dias, o menor ciclo de dias que eu vou ter, 64, se eu não estou enganada, é 64, que está aqui. Se eu errar, depois vocês me corrigem, tá? E o meu valor máximo, que é o maior número que eu tenho nessa coluna, que é a coluna daqui. Esquece essa, esquece essas. A gente tá olhando nessa daqui do meio, tá? Então, o maior valor que eu tenho vai ser 76. Se eu não tô enganada, 76 dias. No caso, eu tenho entre o meu 76 e o meu 64, 12 dias de diferenças. Eu posso pegar esses 12 dias e fazer alguns intervalos possíveis. Então, eu posso começar fazendo de 5 em 5. De 5 em 5, eu teria de 60 a 65 dias, primeiro intervalo. De 66 a 70 dias, o segundo intervalo. De 71, tá? A 75 dias, o terceiro intervalo, e de 75 a 80 dias, o quarto intervalo. Lembrem-se, valor mínimo tem que estar no primeiro intervalo, valor máximo tem que estar no último intervalo. Está, então tá correta a minha divisão, tá? Nesse caso, eu teria 4 faixas. Ah, não quero fazer desse jeito, quero fazer de outro jeito. Como que eu quero fazer? Sei lá, eu quero fazer de 10 em 10. Se eu for fazer de 10 em 10, eu teria de 60 a 70 dias e de 71 a 80 dias. 2 faixas só. Posso? Pode. Eu acho 2 faixas muito pouco, mas pode ser feito? Pode, não tem problema nenhum. Posso fazer de 2 em 2? Posso. Se eu fosse fazer de 2 em 2, teria de 62 a 64, porque o primeiro tem que estar aqui, ou melhor, né? Eu posso começar já no 64. 64 a 66, porque esse daqui tá aqui. 67 a 69, 70 a 72, 73 a 75, 76 a 78. Percebam que eu não repito o número, tá? Sem repetir. Beleza? Nesse caso aqui, é de 2 dias de intervalo. E eu teria, né? 1, 2, 3, 4, 5 faixas. Pode? Pode. E aí, como é que eu faço a tabela de frequência? Do mesmo jeito. Eu pego esses valores aqui e eu coloco, deixa eu voltar aqui para baixo, aqui, nesse lugar aqui, no lugar do rendimento, e faço a minha tabela de frequência. Certo, pessoal? Isso daqui é o primeiro jeito, que é o jeito mais fácil e mais usado, né? Que é essa primeira forma que eu tenho aqui para eu fazer a separação em faixas ou intervalos das minhas variáveis qualitativas e quantitativas. Próximo vídeo eu vou explicar como é que a gente faz a separação nessa outra forma aqui.